A sua maior riqueza já é sua, por natureza. Bom, eu postei exatamente essa frase no Instagram, não sei se você não me segue ainda, Daniele Almeida. Me segue lá, porque lá tem frases assim, tem, enfim, stories e conteúdos diferentes do que você costuma ver aqui. Bom, a minha luzzinha desligou. Então, a sua maior riqueza já é sua por natureza. O que que isso quer dizer? Eu sei que a sociedade, se você é uma mulher, tá? Eu sei que a sociedade não valoriza financeiramente o trabalho feminino. Por quê? Bom, você não ganha dinheiro para limpar fraldas. Você não ganha dinheiro para limpar o chão. Na verdade, o serviço doméstico feminino, o serviço e o trabalho doméstico, você só vê o trabalho doméstico quando ele não é feito. Quando ele não é feito, já parou para perceber? Muitas vezes as pessoas na sua casa chegam em casa, tá sempre tudo limpinho, tudo organizado e aquilo é o normal. Ele não vê que se tá feito, foi feito. Por exemplo, eu sou estudante de psicologia e quando eu tô em semana de provas, por exemplo, eu tenho que estudar muito, tenho que dar um foco assim maior em relação aos estudos de faculdade. Muitas vezes a minha casa fica por inabitável, digamos assim, porque o serviço doméstico, além de não ter fim, né, um trabalho que não ter fim, há muitos anos atrás, algum tempo atrás, eu falo muito isso em mentoria. Por que que as mulheres, principalmente, ficam tão exaustas e se sentem sempre culpadas? Culpa, o que que é culpa, né? Culpa é não fazer algo, ou não cumprir uma regra, ou não terminar algo, ou não concluir, né? Algo que precisava ser feito, ou ter sido concluído, por exemplo, em relação a direitos, né? Você não deve matar. Se você matou, você não fez o que era para ser feito, que é não matar. Então a culpa vem de não concluir, não fazer, não terminar. E é impossível terminar o trabalho doméstico. Você vai no mercado agora, semana que vem você tem que ir de novo. Você lavou o chão, você limpou o chão, cara, depois você vai ter que limpar de novo. Não tem fim. Você limpou o banheiro, depois vai ter que limpar de novo. Você teve um filho, você tem que ter outro. Ou não, né? Eu digo também para as alunas que nunca fica mais fácil, você que fica mais forte. Não fica mais fácil, gata. Não espere ficar mais fácil, não vai ficar. É você que fica mais forte. Por quê? Lembra daquele último grande desafio que você olhou e falou assim: eu não vou sobreviver, eu vou morrer aí, sei lá. Ou aquele boy que terminou com você, ou aquele trabalho que você perdeu, ou o seu primeiro filho, na minha opinião, pra mim, né, a maternidade foi uma das coisas mais desafiadoras do planeta. Nada foi tão desafiador quanto ser mãe e maternar, puerpério, amamentação. Nossa, pra mim foi muito desafiador, porque meu filho nasceu na Europa, né, eu estava sozinha lá e eu não tive apoio, não tive rede de apoio, meu filho é português, eu morei 10 anos lá na Europa, então, assim, foi muito complicado pra mim, me senti, enfim, muito, muito foi difícil. Então não fica mais fácil, é você que fica mais forte e eu sobrevivi. E eu acho que se acontecesse isso de novo hoje, talvez eu lidaria melhor com toda aquela situação. Então, às vezes não é a situação, é você que tem que ficar mais forte mesmo. Não fica mais fácil, é você que fica mais forte. Hoje, pra mim, ligar a câmera aqui e falar é de boa. Já foi um bicho de 7 cabeças pra mim. Eu falo também sempre para as alunas, como autoconfiança. O que que é autoconfiança? Autoconfiança é como se sentir confiante
na sua capacidade de fazer uma prova. Estudar, se dedicar, prestar atenção nas aulas, aprender. Eu tenho certeza que se você fizer tudo isso, você vai estar no mínimo confiante para fazer a prova. Agora, se você não estudou, não se dedicou, estudou um dia antes da prova, você vai chegar na prova com medo. Como me sentir confiante na arte de fazer isso aqui que eu tô fazendo agora? Fazendo, começando sem estar pronta, fazendo, errando, melhorando, acertando, errando, melhorando, acertando. Fazendo, estudando, me preparando, me dedicando. Agora vamos lá. Você hoje, você se sente confiante na sua capacidade de andar? Andar. Sim? Ótimo. Só que quando você era uma bebezinha, um bebê se sente confiante na capacidade de andar? Não. Então, andar naquele momento da sua vida, naquele lugar, era um grande desafio para você. Para um bebê andar é um grande desafio. Não fica mais fácil, é você que fica mais forte. E não só. Os bebês, as crianças têm menos aversão ao erro, a errar, principalmente se você veio de uma família que não tolera e não suporta os erros, o fracasso. Ah, que você é burro, ah, que você não faz nada direito. Ou quando você lava uma louça, lava mal lavado, em vez de falar, olha que legal, ficou muito bom, vamos melhorar isso, fazer aquilo, aquilo outro. Mas olha, continua. Ah, não, que você não faz tudo errado, que você faz tudo mal feito, que você não sabe fazer nada. Então, se você, em análise do comportamento, em psicologia, a gente fala muito sobre isso. Se você foi condicionado a temer errar, por exemplo, conforme você for crescendo, as chances de você se colocar em um lugar como esse, por exemplo, vai ser pequena. Porque eu falo sempre pro meu filho, é difícil até ficar fácil. É difícil até ficar fácil. Isso aqui agora tá fácil, mas já foi muito difícil. Não fica mais fácil, é você que fica mais forte. Já foi muito difícil pra mim. É difícil até que ficar fácil. As frases, né, que vão marcando a nossa vida. E confiança é isso. O que é confiante? Eu estou confiante na minha capacidade de sentar e saber que eu tenho algo a dar, a ensinar. Eu tenho capacidade de fazer isso. Como sentir confiante na capacidade de andar? Os bebês. Primeiro ele vai, engatinha, se apoia, vai, cai, bate o joelho, rala o joelho, bate a cabeça, só que ele continua até que ele anda. Como sentir confiante na capacidade de andar de bicicleta? Começa, vai, cai de novo, vai, cai, machuca, e daí você tá andando. Isso é autoconfiança. Autoconfiança é isso. De repente você é confiante, você senta e anda na bicicleta. Já foi um desafio, já foi difícil, mas hoje você tá confiante. Isso é autoconfiança, a gente aprende isso em processo de mentoria. Método processo passo a passo, né? A autoconfiança é um dos pilares da autoestima inabalável. E voltando aqui ao assunto, sua maior riqueza já é sua por natureza? E sobre a questão da culpa, se eu me sinto culpada por não terminar coisas, não concluir coisas, é muito difícil não se sentir culpada o tempo todo, sendo uma mãe e uma mulher. Porque você troca uma fralda agora, você não ganha dinheiro, pelo contrário, você trabalha e muitas vezes não tem um reconhecimento. Eu estou aqui gravando esse vídeo. Talvez eu vá ganhar dinheiro com isso, com monetização, ou talvez alguém em algum lugar veja esse vídeo e faça a mentoria comigo, ou compre o método Mai, ou compre os meus produtos, ou a minha marca de cosméticos. Mas limpar fraldas, assim, retorno financeiro e às vezes de reconhecimento, talvez você não ganhe esse reconhecimento ali. Limpar uma fralda, limpar o chão, primeiro, é um trabalho exaustivo que você tem que fazer o tempo todo. Mas calma, não é ruim, tá? Eu quero ter mais filhos, calma, não tô falando que é ruim.
Porque muitos dos benefícios. Eu tenho alergia à poeira. E agora está em tempo de poeira aqui no meu estado. Então talvez eu fique catarrenta ou rouca ou alguma coisa assim. Bom, então é muito bom ter filhos porque, na minha opinião e de muitas pessoas, a maioria dos reconhecimentos, né, não são financeiros, de dinheiro. Quanto custa um beijo verdadeiramente apaixonado? Será que dá pra comprar com dinheiro? Dá pra comprar com dinheiro o amor, o sentimento que você tem olhando no olho do seu filho? Dá pra comprar com dinheiro uma amizade verdadeira? Não dá. As coisas realmente mais importantes não dá pra comprar, né? Elas têm valor, não tem preço, não tem preço. Mas se você não entender isso sobre o cansaço, sobre estar sempre culpada, se sentir culpada, sobre muitas vezes fazer coisas e não ser reconhecida, a não ser por Deus, assim, eu sou cristã, não sei qual é a sua crença, mas para mim fica mais fácil saber que eu estou trabalhando para Deus e Deus está vendo o meu trabalho. Às vezes o meu marido não tá vendo. Às vezes, muitas vezes o meu filho, eu não me lembro de quantas mil vezes minha mãe limpou a minha fralda. Não lembro. E a melhor forma que eu posso honrá-la e orgulhá-la é sendo uma boa mãe, sendo uma boa filha e tendo uma vida bacana. E sendo uma esposa e uma profissional. Não é ficar o tempo todo agradecendo ela ou pagando ela pela quantidade de fraldas que ela limpou. Então, é um trabalho que você tem que fazer sabendo que é o trabalho mais importante, porque é aquele que é impagável. Não dá pra quantificar quanto vale pegar um bebezinho no colo que é seu, olhar no olho dele, amamentar, acariciar, sentir o cheirinho dele, isso é impagável. Mas ao mesmo tempo é cansativo e você tem que fazer muitas vezes e às vezes sem reconhecimento. Às vezes você não tem dinheiro para comprar fraldas e você tem que trabalhar para poder comprar fralda para poder limpar as fraldas. Então, a sua maior riqueza já é sua de natureza. Porque a sociedade muitas vezes não vai valorizar o seu trabalho de acalentar o seu filho, ou o seu trabalho de ser o seu papel de esposa, porque assim você pode delegar a lavar a louça. Por exemplo, eu comprei uma máquina de lavar louça, agora eu comprei uma maior. Porque ao invés de eu estar lavando louça, eu poderia estar aqui, por exemplo, gravando vídeo. Eu posso delegar isso, eu posso delegar alguém cuidar da minha casa, por exemplo, dar uma geral, né, uma diarista, eu posso comprar uma marmita de vez em quando, mas eu não posso delegar o meu papel de esposa em relação a papéis. É por isso que hoje tem muita confusão em relação nos relacionamentos. Eu não sei qual é o meu papel, qual é a minha função nessa equipe. Se um casamento é uma equipe, é um trabalho em equipe. Concorda comigo que juntos nós fazemos mais e nós trabalhamos em equipe. Eu sempre uso a analogia de que um relacionamento é igual uma competição de canoagem. Se eu tô remando do meu lado aqui e o outro não tá remando do outro lado lá, ou tá remando ao contrário, a gente vai fazendo assim, ó, rodando em círculos. Só que eu tenho que saber, eu vou remar pra direita, você vai remar pra esquerda, eu remo pra direita, você rema pra esquerda, a gente vai pra frente. Agora, se eu remo pra cá e você também rema pra cá, a gente vai fazendo assim. Então, qual que é o meu papel? Eu vou remar pra direita ou vou remar pra esquerda? Então, definir qual é o papel, qual que é a sua função nesse relacionamento. Sua função é essa? Qual que é a minha função nesse relacionamento? É essa? Isso facilita muito, porque isso é vital, na minha opinião. Meu vizinho acordou 7 e pouca da manhã e ele tem um caminhão bem barulhento. Talvez apareça no vídeo. Então,
A sua maior riqueza já é sua por natureza. Muitas vezes você não vai ser reconhecida pelo seu trabalho, muitas vezes você vai fazer e as pessoas só vão ver que você fez quando você não fizer. Por exemplo, você lava, 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 o banheiro tá sempre limpinho e cheirosinho. Quando você tem uma semana de provas, ou você tem uma semana difícil, ou você fica doente. Porque as mulheres, muitas vezes, a gente não tem tempo pra ficar doente. A gente não tem direito de ficar doente. Mesmo doente, tem que cuidar do seu filho. Às vezes você não tem direito de ficar doente. E aí, muitas vezes, as pessoas só vão ver o seu trabalho quando você não faz. Você tá doente e o banheiro fica fedido. E a louça fica empilhando na casa. E o seu filho, você não dá conta de buscar ele na escola ou levar ele pra escola. Então, só que ao mesmo tempo, né, se você for olhar com os olhos do mundo e da carreira e do empreendedorismo, isso não tem valor. Mas, inclusive, essa vai ser o meu tema, né, de TCC. Como ser mãe no mundo atual. Porque na Escócia, não sei se é na Escócia, eu tava vendo sobre isso, meu esposo tava me falando sobre isso, que lá, quando você engravida, você ganha um kit, um bônus, uma caixa, assim, com roupas, tudo essencial que uma pessoa precisa para ter filhos. E você passa um bom tempo da gestação sendo ressarcida, né, ganhando dinheiro do Estado para ter filhos. Por quê? É o que eu sempre falo, e esse é o meu trabalho de TCC de conclusão de curso, por quê? No Brasil, não sei se onde você está, mas no Brasil é praticamente impossível ser mãe. Porque se você é CLT, você trabalha 8 horas por dia, aí você chega em casa, você tem que pagar, aí você tem que pagar pra alguém cuidar do seu filho pra você poder trabalhar. E você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ganhar mais, né, pra poder pagar uma escola, pra poder, enfim, mil coisas. Então se torna uma equação difícil, é o que eu sempre digo. Tão pedindo para as mulheres uma coisa desumana. Trabalhar 8 horas, cuidar da sua casa, porque é o segundo, terceiro turno de trabalho. É o que eu falo, muitas mulheres fazem o que eu faço, digamos assim, muitas mulheres fazem o que você faz em casa, de graça, sem receber esse reconhecimento, mas muitas recebem para isso. As mulheres que trabalham com limpeza, elas ganham para isso. E em relação ao Brasil, né, e se você for olhar com olhos do mundo, por isso que eu tô falando isso, se você for olhar com olhos de, eu não ganho dinheiro fazendo isso, eu não tenho reconhecimento cuidando da minha casa, eu não tenho reconhecimento cuidando do meu filho, você vai surtar, porque foi isso que me acalentou. Porque eu não queria ter que escolher entre ser mãe, ter uma família e ter uma carreira. Eu tive que esperar um pouco, tive que dar uma pausa, até porque meu filho foi diagnosticado com alergia alimentar. Eu sou muito alérgica de poeira, de muita coisa, ácaro. Meu esposo também. Então, meu filho veio com alergia a leite, ovo, enfim. E eu tive que dar uma pausa. Sou dona da minha marca. Não, a minha alergia. Sou dona da minha marca, Daniela Almeida Cosméticos, sou CEO, tenho minha casa, tenho meu relacionamento. Mais uma vez, eu não consigo delegar o meu papel de esposa. Quais são os papéis? Qual é o papel da esposa? Vamos combinar? Vamos sentar, vamos conversar, gente, como equipe? Se a gente é uma equipe, a gente não pode trabalhar em guerra. A gente tem que se coordenar. Quando a gente vai fazer um trabalho de faculdade. Fulano faz essa parte, ciclano faz essa parte, ciclano faz essa parte, ciclano faz essa parte. Quais são os papéis na equipe? Isso facilita muito. Para que você consiga levar as coisas de forma leve e em paz, né? Eu sou cristã, mais uma vez, não sei o que você acredita, mas toda vez que eu saio da missa da igreja, eu sou católica, e a paz esteja convosco. É sobre paz, é sobre nós sermos instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de compaixão, apesar de o mundo muitas vezes não valorizar. Porque o que o mundo valoriza é mulher com barriga de tanquinho, é beleza, é status, é dinheiro, viagens. Só que ao mesmo tempo é aquela incógnita, né?
aquela heresia, aquela, enfim. Quanto vale um beijo apaixonado, um verdadeiramente apaixonado? Será que você trocaria viagens em Dubai para estar com a pessoa que você ama? Quanto vale um abraço apertado, olhar nos olhos do seu filho, poder amamentar o seu filho, poder cuidar do seu filho, mesmo que muitas vezes você não tenha reconhecimento na sua carreira? Será que ter um closet cheio de sapatos e bolsas te dará tanta satisfação quanto ter um lar? Porque ter uma casa é uma coisa, é ter tijolos, né? Uma casa são os tijolos, a pintura, a parede, mas um lar é diferente. E a sua maior riqueza é sua já, de natureza. Você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa de troféus, você não precisa de até porque o quanto, sei lá, imagina, esse aqui é um troféu, né, que você ganhou lá na sua empresa de reconhecimento, daqui nunca faltou e sempre chegou no horário, funcionária do mês. O quanto isso vai te preencher emocionalmente, psicologicamente, em relação à alma? O quanto isso vai fazer sentido pra você? Então, a sua maior riqueza já é sua por natureza. É muito importante, né, o que eu falo, eu nunca quis ter que escolher entre carreira e família. E muitas vezes você vai fazer sem ser reconhecida. Você não vai ganhar dinheiro por esse trabalho, mas é um trabalho. É um trabalho que vale muito para os seus filhos. É o que eu sempre digo, eu falei algum tempo atrás. Imagina se minha avó tivesse escolhido não ter os filhos que ela teve, e aí eu não poderia ter tido a minha avó. E se ela tivesse escolhido, por exemplo, o botox, os sapatos e as bolsas, e não a nós. Caraca! Ia ser muito triste. Eu não ia ter a avó que eu tive. E a minha infância não ia ser igual a que eu tive. E se a minha avó tivesse escolhido ser uma carrasca, não tivesse sido amorosa, independente da situação financeira, independente da falta de condição, independente dos desafios financeiros, porque esse desafio não acaba, não tem fim. Caraca, a minha vida teria sido muito triste. Se eu tivesse escolhido não cuidar do meu filho, né? Ah, não, isso que delegar. Será que a vida dele ia ser o mesmo do jeito que é agora? Não. Então a sua maior riqueza já é sua por natureza. Ser amável, amorosa, criativa, por mais que você não ganhe pra isso, ou que você não seja reconhecida por isso. Mas eu sempre digo, eu trabalho pra Deus, assim, sabe? Pro bem, não sei qual é a sua crença. Eu trabalho pro bem-estar, pra humanidade, pra energia, pro universo. Porque às vezes você tá ali trabalhando, ninguém tá vendo, você tá cansado, você tá exausta, porque o serviço nunca acaba. Você se sente sempre culpada, porque você tem que fazer, depois fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. A culpa vem de não concluir coisas. Mas calma, descansa, dá uma segurada. Compre uns sapatos. Faz um botox de vez em quando, eu também faço. Faz bem pra alma. Mas, como eu disse, quanto vale, né? Um abraço apertado, uma amizade verdadeira, o cheirinho do seu filho, ver ele andar, ver ele evoluir, ver ele crescer. Quanto vale? Quanto custa isso? Será que vale medalhas, títulos, troféus? Bom, aí é uma questão de você colocar na balança, né? O que que vale? Mas, mas a sua maior riqueza, aquilo que você não tem que mostrar pra ninguém, não tem que provar pra ninguém, já é sua. Você não tem que conquistar, nem comprar, nem nada. É simplesmente ser, deixar isso vir, sabe? Permitir ser amorosa, bondosa, cuidadosa, alegre, ser instrumento de paz, ser instrumento de amor. O que que é um instrumento? Uma ferramenta. Ser uma ferramenta de amor,
de boas emoções, de bons sentimentos. Essa é a sua maior riqueza. Por mais que às vezes você não ganhe um monte de dinheiro na conta, ou você não tenha um sapato da Gucci e nem uma bolsa da Prada. Mas às vezes você tem uma bolsinha assim, legalzinha. E tá tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Eu falo muito sobre isso, já tô concluindo aqui esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu morei muitos anos fora e como eu via que não é sobre estar em Paris, claro, é muito melhor chorar em Paris que chorar na favela, né? Mas assim, ou não sei se você mora na favela, se você se sente bem aí, se você estar feliz aí, tem gente que tá em Paris e não tá feliz. Tem gente que tá na Itália, na França e não tá feliz. O ambiente importa muito. É o que eu sempre falo, o ambiente é mais importante que a genética. Se eu colocar o meu filho, tirar meu filho daqui e colocar ele lá na China, ele não vai ser mais a mesma pessoa. Ele vai ter outros hábitos, ele vai comer outro tipo de comida, ele vai falar outro tipo de língua, outra linguagem, ele vai falar outro idioma. O ambiente é muito importante, mas, existem pessoas, existem pessoas que têm milhares de sapatos e bolsas e estão infelizes. Existem mulheres que têm a conta recheada de dinheiro e não está em paz, não está feliz. Existem pessoas que estão em Dubai, andando de jet ski, estão tomando antidepressivo. E aí? A sua maior riqueza é sua por natureza.